Bom, voltando ao o tema que a gente estávamos falando sobre as máfias, sobre a situação que, de uma forma ou de outra, impera o mundo, nós vamos falar sobre a manipulação de pessoas pela a neurologia, né? Como essas pessoas conseguem controlar o povo, como eles conseguem manipular, de uma certa forma, para que você não perceba as coisas acontecer. Então ele sempre cria distrações. São distrações que deixam você pensando uma coisa e eles agindo de uma outra maneira. No vídeo anterior eu falei sobre Dino, né, que está querendo ser ministro do Supremo, e ele disse que pode botar o nome dele e que não tem medo não, que o nome dele será aprovado. Como eu falei que existe o Deep State, essas pessoas planejam as coisas, manipulam as coisas, eles fazem do jeito que eles querem para que tudo dê certo, né? Então é essa gente diabólica que só querem criar algo cada vez mais para confundir a mente humana, manipulando, produzindo coisas contra a humanidade e de um jeito tão perverso que não dá para a gente fazer uma avaliação como essa gente é satânica, essa gente manipula. A inteligência artificial que eles tanto perseguem, que os donos do mundo querem investir para que ela aconteça, para que ela venha, porque ela vai precisar. Uma coisa é irredutível a fome deles pelo poder, isso aí todo mundo já sabe. Mas outra coisa é que essa evolução ela vai vindo, uma forma de outra, isso é uma coisa é bíblico, inclusive. Mas o nosso objetivo aqui é clarear a mente de vocês para um sentido de uma mudança de hábito nas coisas que a gente precisa, de uma certa forma, de se agarrar, se apegar a algo para uma sobrevivência futura. Então, não tenho aqui boas notícias para vocês, no sentido de que tem alguns sites, algumas pessoas fica rindo da situação, criando fatos. Olha, isso pode acontecer, vai uma virada de jogo, vai ter o impeachment de A, vai ter. Gente, é tudo uma diversão que essas pessoas estão colocando para vocês, certo? A neuro, a neuroreligiosidade que cria-se dentro de cada religião, a neuropolítica, né, a essência que essas pessoas colocam dentro da neurologia de vocês, a maneira que eles manipulam os fatos, tudo vai mexer com a neurologia das pessoas. As pessoas vão mudando as coisas de acordo com o que eles colocam. Na política, na religião, na situação atual, guerra. Então, aquele ataque a 11 de setembro nos Estados Unidos, que foi provocado pelo Deep State, provocado pelos caras que queriam fazer guerra, os caras que queriam vender armas, munição, o grupo do Pentágono, como eu falei, o Pentágono é uma máquina de guerra ali, é tipo um laboratório onde eles fazem todo tipo de armamento e eles precisam experimentar e vender essas armas. O John Biden, que hoje é presidente dos Estados Unidos, ele sempre foi um senador de guerra, um homem da guerra. Eles precisavam fazer, eleger ele presidente da República porque o Deep State quis ele. Não era que era o melhor para os Estados Unidos, mas o Deep State quis ele. O Lula não é o melhor para o Brasil, mas o Deep State quis ele. Tira da cadeia, faz regaça com as leis, caga na nossa cabeça do jeito que eles fizeram. Repito, rasgaram a Constituição, cagam em nossa cabeça. Para que a gente fique pensando por que isso aconteceu, por que foi possível. Por que foi possível. Então são esses atos que o sistema perverso faz com o ser humano. E a gente fica a pensar, né? Pensando aqui com por que as pessoas não gostam da verdade? Por que as pessoas fogem da verdade? A gente está mostrando aqui fatos, acontecimentos e coisas que virão. Não temos notícia boas, infelizmente, para uma nação como o Brasil, no sentido de
Fernando Henrique Cardoso, o avô de Fernando Henrique Cardoso, desde o tempo do Império, já vem dentro desse comando, já vem manipulando as pessoas, fazendo essas atrocidades com o país. Se o Brasil não desenvolveu, o grande culpado é essa família e o Deep State que com ele é comandado. Então nós temos hoje grandes empresas que são máfias de controle absoluto do sistema. São pessoas que não negociam comigo, com você, mas negociam com o governo. Eles chegam lá e dizem, eu quero assim, assim vai ser feito. Então existe um senhor chamado Jorge Soro, que está deixando uma grande fortuna para um filho chamado Alex Soro. São tudo satanistas essas pessoas. São inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, que estão com essa esquerda, fazendo o que eles estão fazendo. Inclusive alguns pastores que hoje seguem a esquerda, os caras estão no púlpito pregando a Bíblia, mas aplica na vida dele o que Karl Marx colocou na linha comunista. Então o comunismo é o maior inimigo do cristianismo no mundo. O comunismo é o maior inimigo do cristão no mundo. Eles aceitam todo tipo de ideologia, contanto que eles tenham o controle, como eu já falei anterior. Eles tendo o controle, está tudo na mão deles. Portanto, essa base de perversidade vem lá do come da montanha, ou seja, lá de cima. Como Jesus disse que o mundo jaz do maligno, então o maligno está lá em cima comandando. Aí você diz, mas Bandeira, o cara que comanda isso aí não é um judeu? Sim, é um judeu, mas que se aproveita da situação e quer estar no comando. São judeus anticristo. E o anticristo sair dali. Inclusive, ele já está ali, já vem agindo há muito tempo. E essa família tem gerações e gerações, e um desses filhos desse grupo já é conhecido no mundo. Depois eu vou trazer o nome, inclusive a imagem dele, porque você sabe que eles preservam a imagem dessas pessoas, porque ninguém sabe onde eles andam, mas são pessoas muito poderosas, que mandam em governos. Eles não têm apenas o poder financeiro, mas têm um poder bélico de armas. Os países estão a serviço dele. Eles pegam um cara como Emmanuel Macron, Trudeau, esses jovens que eles colocam dentro da política para serem manipulados. E os mais velhos, que têm a senha comunista, como aqui no Brasil, eles querem que se mantenham no poder para fazer o que eles precisam que sejam feito, a manipulação do povo. Então, depois nós vamos falar um pouco sobre o Leônidas Cardoso e o Fernando Hermógenes Cardoso. É o pai e o avô de Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos falar um pouco deles, como eles manipulam o país até hoje, como eles mandam na lei, mandam na política e mandam nas empresas. Inclusive, a Fundação Fernando Henrique Cardoso tem muito envolvimento com Jorge Soro. Ele é um conselheiro da Fundação, a Foundation Society, a Society, né? A Fundação Society de Jorge Soro. Ele é um presidente de honra e conselheiro também dessa fundação. E dentro dessa fundação tem outras fundações que são financiadas por ela, outras ONGs, aliás, são financiadas por elas para tirar do Brasil tudo que eles puderem. Ouro, o conhecimento dentro da Amazônia, e inclusive está acontecendo agora no momento, muita gente perdendo suas terras há mais de 50 anos, saindo da Amazônia a toque de caixa, porque os organismos estão recuperando essas terras, dizendo que é para entregar aos índios. Então nós temos hoje terra que cabe praticamente em 5 ou 6 países da Europa para entregar para menos de 2 milhões de índios no Brasil. É uma coisa desproporcional, brutal o que estão fazendo. Eu estou dizendo brutal. E com apoio do governo atual e do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos vendo isso acontecer. Então, voltando a Flávio Dino, como ele quer ser ministro, porque ele quer ser, ele só tem um inimigo que possa tirar ele de cabeça, que é o PT. Se o PT, caso não aceite
indicar o nome dele, ele perde o direito de ser ministro. Mas se for pelos atuais senadores, que precisa ser mudado na próxima eleição, essa turma de carrancas mais velhas precisam sair daí urgente, para que a resistência continue, não deixando esses caras entregar o país da maneira que eles estão entregando. Então o Dino certamente passa tranquilo pelo Senado Federal que está aí. Porque os que não aceitarem a propina vão ser chantageados. É assim que essa gente age. É assim que essa gente opera de uma maneira terrível. Então, quando eles fizeram agora a GLO no Rio de Janeiro e em São Paulo, apenas no aeroporto e portos, é porque eles não querem que a polícia toque na mão dos meninos deles, meninos do tráfico. Eles não permitem que isso aconteça porque estão mexendo em uma força motriz que eles vão precisar para apavorar o povo, para queimar ônibus, fazer o que estão fazendo aí. Na hora que eles precisam deles, eles vão utilizar essas pessoas. São pessoas manipuladas. E essa inteligência artificial que estão disponibilizando no momento é justamente para manipular mais ainda as pessoas. Eles estão querendo fazer tipo um crédito social, onde você tem o básico para você se alimentar e nivelar as pessoas dentro disso aí. Não vai faltar comida nem o dinheiro para essa comida. Então as pessoas não vão passar fome, vão ficar confortáveis e vão deixar de esmolar, vão deixar de trabalhar, inclusive. E o pouco que trabalhar é para manter o sistema funcionando. Não é que eles precisem do dinheiro, que dinheiro eles têm muito, eles precisam do poder. Eles precisam se manter no poder. Eles precisam estar sempre manipulando as pessoas, como eles fazem de uma maneira muito, mas muito fantástica. Quando eles acham um ato para brigarem entre si, entre os partidos A, B ou C, eles conseguem chamar a atenção, porque você defende o seu presidente, você defende o seu ex-presidente, e na verdade eles estão manipulando vocês dois, os dois grupos. Eles manipulam. Eles querem permanecer no poder, porque na hora que vier esse controle absoluto, em cima do que eu falei, que é a inteligência artificial que está chegando aí, o que é que vai acontecer? Você que defendeu o atual governo, você que defendeu o ex-presidente, todos vão ser julgados na mesma vara. O mesmo peso da mão que vai descer em um vai descer no outro. E aí você vai dizer, mas eu defendi o presidente, eu defendi... Não importa, eles querem o controle absoluto e você foi usado como um imbecil útil. Dentro do programa do comunismo já está lá. Usar os imbecis úteis. Até o dia que a gente não precise mais deles. Inclusive o pessoal do tráfico, que cresceram tanto, eles agora estão matando uns aos outros, patrocinado pelo governo, inclusive. As pessoas não sabem disso. Tem estado que a polícia é usada para matar o rival do traficante ou vice-versa. No dia que o governo quiser destruir esse povo, vai destruir. No dia que a lei, a justiça permitir, eles vão destruir. Então eles usam essas pessoas como massa de manobra manipulável e as pessoas que assistem essas violências diuturnamente, tem dia que você chega, tem num restaurante, está lá a TV ligada no pleno meio-dia, mostrando a violência da polícia, com os traficantes com a comunidade, né? Não tem como reagir, porque o sistema cognitivo, a neurologia das pessoas já se acostumou com a manipulação da maneira que eles fazem. Então é muito mais sério do que você imagina. Não tem retorno. Não tem retorno. Não adianta a gente ficar dizendo aqui que é uma saída. Se o povo acorda, o povo entende isso que nós estamos passando aqui, o povo não vai ser mais manipulado. Aí há uma guerra civil, porque os que já estão manipulados por eles vão vir contra os que já entenderam que não pode ser mais manipulado. A resistência que alguns países estão tendo vai
atrasar um pouco essa agenda diabólica que eles estão querendo implantar no mundo. Vão atrasar um pouco, mas não vai deixar de acontecer. Se está escrito na Bíblia que os dias de aflições virão, até que o Senhor volte e tome conta da situação. Porque Deus não fez plano para que o diabo prosperasse. O diabo prosperou porque pessoas foram deixadas de lado e outras foram encaixadas no lugar para servir ao mal. Essa gente ruim, essa gente perversa que está controlando o mundo. Essas pessoas que são donos de grandes bancos, grandes fortunas, que têm a capacidade de manipular o ser humano. E essa inteligência artificial, ela é patrocinada por um sistema tão perverso que você não sabe o nome dessas pessoas, quem são, onde vivem, mas elas existem e trabalham diuturnamente para esmagar os governos, botar debaixo dos seus pés as nações. E o BRICS, né, onde começou com 5 países, que é Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, era apenas um bloco econômico. Hoje eles vão se tornar um bloco de resistência, mas uma resistência de momento, uma resistência de uma linha de raciocínio dos soberanistas que não querem entregar os países. A Liga Árabe não quer entregar a eles, como Vladimir Putin não quer entregar a Rússia a eles. A China também tem seu interesse nesse bloco que está se organizando, que vão deixar de ser um bloco econômico, mas sim um bloco de força, que é a nova em cima do que eles queriam fazer, a nova ordem mundial. Aí a nova, uma outra ordem sobre essa que já estava instalada. Por outro lado, vem os países do Ayatollahs, né? O Irã, onde tem os maiores pensadores, os maiores filósofos hoje, atual, estão ali, onde eles fizeram toda essa criação dos muçulmanos invadir os países, procriarem suas famílias, né? Criar sua prole, crescer. E muitos cidadãos hoje muçulmanos estão espalhados nos 4 cantos do mundo. Há um controle dos muçulmanos e existe aqueles lobos solitários que são terroristas a serviço do Hamas e até do pessoal que são pró-Palestina. E eles confundem o que é o povo da Palestina e o que é o Hamas. É como você tivesse um núcleo de traficante, de milicianos dentro de um bairro que controla o bairro todo. Se a polícia não chega lá para tirar eles dali, eles vão crescer e vão dominar toda aquela comunidade. Então o Hamas é um grupo desse lá dentro da Palestina. O povo não tem mais vez ali dentro. Então tudo isso é um controle neurológico feito pelas nações. Então quando eles querem criar uma cortina de fumaça, eles pegam 2 aviões, derrubam as torres gêmeas para permitir uma guerra contra os talibãs. Eles vão vender arma, vão para ali para dentro para fazer a guerra. Agora no Afeganistão, os Estados Unidos saiu de lá nas pressas, deixou praticamente 85 bilhões em equipamentos de armas de guerra, né? Deixou os talibãs armados, deixou aquela gente armada. E essa gente patrocina o terror. A maneira com que os soldados americanos saíram foi uma maneira que teve gente se pendurando nos aviões e caindo. Não sei se algum de vocês lembram disso ou se já ouviu falar nessa maneira. Você pode olhar a matéria sobre o Talibã e a retirada do pessoal do Afeganistão. Então, os grupos terroristas estão comemorando porque eles são alimentados por esse grupo de elite lá em cima. E, por uma forma ou de outra, ele foi permitido essa invasão a Israel. Vai ser provado mais tarde que foi permitido por o grupo que controla Israel. O próprio Ariel Sharon deve estar com a cabeça prêmia a qualquer momento para sair dali. Com isso, o que é que nós estamos dizendo? Que o controle social e essa inteligência artificial vai simplesmente tirar a nossa liberdade. Mais do que já tirou. Então nós vamos ficar simplesmente presos
de uma maneira que não tem volta. Isso aí é fato. Não tem volta. Com isso, estou olhando aqui o tempo. Com isso, nós precisamos nos organizar como nação, nos proteger diante das coisas que vão vir para nos afligir. E esses fatos de eu ter falado no vídeo anterior sobre as máfias, que são legais, porque se elas existem para controlar sua prefeitura, controlar seu estado, então ela é permissiva pelos governos, o governo permite que isso aconteça, inclusive dão o serviço para ela fazer e de má qualidade. Nós somos servidos de má qualidade com o que eles nos dá como serviço. Pagamos os impostos mais altos do mundo, os juros mais altos do mundo, é aqui no Brasil, justamente porque esse sistema de governo permite. Uma nação só quebra quando o governo não tem capacidade de administrar os bens de consumo e nem aumentar a produção para que mais pessoas se empreguem, para que a arrecadação cresça. E uma das coisas que está acontecendo no país é que a insegurança jurídica está tirando muitas empresas do Brasil. A insegurança jurídica está deixando o Brasil vazio de empresas, de investidores, do capital estrangeiro. Tem muito dinheiro para vir para cá de uma certa forma, para ser reinvestido e muitas vezes até aplicado no sistema bancário brasileiro. Mas a insegurança jurídica não permite o crescimento do país. A insegurança jurídica trava tudo. Então nós estamos hoje simplesmente dizendo para vocês que se preparem psicologicamente, neurologicamente, para não se emocionar com as coisas vãs, não perder seu tempo com coisas vãs, achando que vai ser confortável naquele momento, uma notícia bonita, uma notícia bacana, mas toda vez que eles fazem uma matéria boa, pode olhar que tem 9 ruins, 9 matérias negativas, 9 matérias que tira de você o seu tempo, que não vai te edificar em nada. Então é o momento de olhar para o céu, pedir a Deus sabedoria para que vocês não caiam nessas armadilhas, não fique com seu sistema neurológico perturbado com o que estão fazendo, mas estejam preparando-se porque essa inteligência artificial, ela é o anticristo digital. A grande mídia que nós consideramos aqui como a prostituta, a grande prostituta do mundo, que viciou as pessoas com os filmes, novelas, telenovelas, séries e até propagandas erotizadas, né? Que sempre teve, na hora de vender um carro, sempre tinha uma modelo bem desnuda, na década de 80, uma coisa mais banalizada, mas era assim que eles vendiam os carros, né? É assim que eles comercializavam as coisas. Sempre tendo alguém para que chame a atenção, um artista famoso ou alguma modelo famosa. E dessa maneira nós fomos criados assistindo esse tipo de publicidade. Hoje a publicidade ela avançou muito mais do que você imagina e a tecnologia veio para a palma da mão. Muita gente vai assistir esse vídeo no celular. E aí eu peço que vocês dêem o like, vocês divulguem, peça para que as pessoas venham contribuir, pelo menos divulgando, pedindo para que as pessoas assistam um pouco desse vídeo que nós estamos fazendo, porque a manipulação é muito grande e a nossa neurologia é fácil de mudar, eles entendem muito bem disso. Antônio Gramsci, quando percebeu que precisavam ganhar a América, não invadindo como foi feito na Rússia, ele disse, vamos ter que entrar com a guerra cultural. E essa guerra cultural foi se expandindo a um ponto de nós hoje termos muito mais pão e circo do que as verdades. Isso foi na educação, dominar a educação, a religião, a política. Como outro dia eu falei que a política dominou a própria política. Os partidos de esquerda infiltrou nos partidos de direita a tal ponto que hoje você não sabe quem é direita e quem é esquerda.
bagunçando exatamente os organismos que deveriam brigar pelo ser humano, brigar pela sua cidade, e eles entre si eles se convergem a tal ponto que só briga no período da política. Antes disso aí eles ficam comendo churrasco junto, jantando, conversando e batendo altos papos sobre a situação da cidade, da maneira de manipular. E basta perguntar, tem bairro que o vereador não quer que o outro vereador venha. Não, aqui o bairro aqui é de fulano, não vem para cá não. Ou a cidade, não bota um deputado aqui não, porque nós já temos 3 deputados, deixa só esses 2 aqui, o terceiro deputado chegando aqui vai tirar o voto, então você não venha para cá não, vá atrás de outro município. Então essa manipulação mexe com essa neurologia das pessoas. E o grande financiador dessa bagunça, desse caos social que o Brasil está, chama-se Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes, e o resto são tudo lacraios, são tudo pau-mandados. Então os políticos são agentes conscientes desse mal que implantou no nosso país. É isso que eu queria dizer hoje, e vocês fiquem atentos, porque no vídeo anterior tinha um helicóptero rodando aqui por cima da cidade, e depois que eu desci e fui pegar um café, ouvi tiros aqui perto. Então, teve ação de fato e 2 pessoas foram alvejadas. Brincadeira? Então, a manipulação em cima de nossa mente é muito grande. O Estado, quando quer agir, ele age, mas quando o Estado é permissivo, vira essa guerra, essa bagunça que nós estamos vendo acontecer no nosso país. E que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Até o próximo vídeo.